CBN Agro, com Cassiano Ribeiro, da Globo Rural. Cassiano Ribeiro de férias, o Agronegócios hoje com Rafael Salomão, que é editor assistente do Globo Rural, e o Danton Boatini Júnior, que é editor assistente da Globo Rural. Começando pelo Rafael Salomão, mas adiantando o tema é o seguinte: a China é o principal cliente do agro brasileiro. E a China está com um programa, uma política nacional de reduzir a dependência externa, um programa que chama de segurança alimentar e que visa reduzir a dependência de importações de alimentos, o que vai nos afetar. Rafael Salomão. Boa tarde, Sardenberg, Nadege, ouvintes da CBN, ouvintes e espectadores da CBN, né? Pelo YouTube e o Globoplay, é isso mesmo, Sardenberg. A China, o governo chinês está colocando um novo plano, né? Aprovou recentemente um novo plano com metas aí para aumentar a produtividade nacional e reduzir a dependência de importados. E é aquilo que você falou, como o Brasil tem um comércio grande com a China no agro, já é motivo para a gente ficar atento aí, principalmente questões de produtos como soja, carnes aí, mas eu vou passar a bola direto para o Danton aqui, porque o Danton esteve na China e ele pôde conferir de perto aí como é que está a implantação, os investimentos e as aplicações dessa política aí. Então vou dar boa tarde aqui para o Danton também, e o Danton vai falar um pouco mais sobre o que ele conseguiu ver lá nessa viagem. Boa tarde, Danton. Obrigado, Rafael. Boa tarde, Sardenberg. Boa tarde, Nadédia. Tarde. A China hoje, 35% de todos os produtos agrícolas que ela importa, ela traz do Brasil, né? Então, com certeza, tende a haver um impacto. A China continua sendo um mercado gigantesco para o agro brasileiro, mas ela está tentando reduzir, né, vulnerabilidades estratégicas aí. Nesse processo que a China viveu nos últimos anos de uma grande urbanização e uma melhoria de renda da população, a alimentação é um fator fundamental, né? Então a população está demandando hoje mais proteína animal, carne de frango, carne suína, né? E a China se tornou já nesses últimos anos o segundo maior produtor global de carne de frango. O plantel de rebanho, o rebanho suíno, sofreu um baque com a peste suína africana ali no final da década passada, e agora vem sendo retomado também essa produção de carne suína com um forte investimento em tecnologia, em biosseguridade, já está se utilizando inteligência artificial na suinocultura. Então é uma produção que vem aumentando, né, e reduzindo essa dependência de importações. Agora, por outro lado, como você disse, nós temos lá 1 bilhão e 500 milhões de pessoas, né? E como você disse, a renda está aumentando. E sempre que a renda aumenta, isso é histórico, sempre que a renda aumenta de uma população em um país, aumenta a demanda por carnes, por proteínas. Então, quer dizer, ainda tem muito espaço na China, né? Tem muito espaço. Agora, também tem uma questão demográfica aí, que é o seguinte, né? Em 2022, a população chinesa voltou a cair depois de 6 décadas. E já tem alguns analistas que estão projetando que até o final do século a população vai cair pela metade. Então, essa questão da demanda aí nos próximos anos é um desafio, mesmo com o fim da política do filho único, né? Que já acabou já faz alguns anos. A população está numa tendência de queda hoje e ficando mais envelhecida também. Então é um desafio aí para os próximos anos, como é que vai ser essa questão da demanda, né? Exato. Sardenberg, é o que o Danton está colocando aí. Eu lembro, e quando se fala dessa questão aí, né, de China reduzindo importações de produtos que são importantes para o agro aí do Brasil, né? A gente está falando de valores aí que vão na casa dos bilhões de dólares, né? São bilhões de dólares em negócios que estão em jogo aí nos próximos anos. Claro que isso não é uma política que pode ser implantada e que vai ser implantada de uma vez, né? Isso vai ser gradual e, claro, passa, né,
como o próprio Danton viu lá também, passa por investimentos em tecnologia, né, investimentos em sanidade, investimentos em biotecnologia. E tem uma outra questão também, que é, além de reduzir a sua própria dependência, a China também mira o mercado brasileiro, investimentos no mercado brasileiro em alguns temas importantes ou em alguns segmentos importantes do agro, como a biotecnologia, né, Danton? E tem empresas chinesas aí que já estão mirando o mercado brasileiro para trazer também a sua biotecnologia para cá, para concorrer com as empresas que hoje atuam aqui no Brasil. Principalmente na área da soja, né? A China hoje é um grande produtor de milho, mas ela tem uma dificuldade em aumentar a sua área de soja. E ela precisa de muita soja para alimentar esse rebanho de aves e suínos, né? E aí entra a questão da biotecnologia, né? Os chineses fazendo investimentos também, e empresas chinesas entrando no Brasil com novas tecnologias na área da soja. E eles têm também, a China também tem tentado reduzir o percentual de farelo de soja na ração. Mas eu conversei com executivos lá na China que falaram que esse é um tema difícil de ser colocado em prática, porque o farelo de soja é considerado uma boa digestibilidade para os animais, então é um tema que talvez demore um pouco mais para ser implementado na prática. Os números aqui são os seguintes: as exportações do agronegócio brasileiro somaram 103 bilhões de dólares de janeiro a julho deste ano. Julho, especialmente, esse mês passado de julho, foi um mês muito bom de exportações, foram mais de 16 bilhões de dólares, que é um recorde histórico, né? A maior produção mensal, maior exportação mensal que ocorreu em julho passado. E o crescimento é de quase 6% em relação ao mesmo período do ano passado, e aqui a soja nos rendeu mais de 7 bilhões de dólares, as carnes mais 3 bilhões de dólares, só aí são 10 do agro, e a maior parte disso vai para a China. Depois União Europeia e Estados Unidos. Pois é, e aí, além de toda essa questão dessa política chinesa, a gente tem aí, principalmente vindo desse ano aí, a gente já tem pontos de tensão aí, né? Que, por exemplo, a China estabeleceu uma cota de importação de carne bovina do Brasil, de 1.100.000 toneladas, né? Essa cota já é aí algo como 500.000 toneladas abaixo do que já se exportava. Então é uma cota que já é menor do que historicamente já se exportava. E essa cota já está praticamente preenchida, né? Já está praticamente cumprida. E aquilo que se exporta, que se exportaria fora dessa cota, paga uma taxa muito alta que o setor de carne bovina, por exemplo, já coloca como praticamente inviável. E de onde veio essa cota? Essa cota veio de um pedido da própria indústria, da própria cadeia produtiva de carne bovina de dentro da China, para se estabelecer uma salvaguarda em relação a países importadores. Então, tem aí, independentemente da data de aprovação desse plano da China, desse novo plano quinquenal da China, né, você já tinha iniciativas aí de cadeias produtivas chinesas tentando fazer esse movimento para que o país privilegie também a oferta e a produção local. E só para complementar isso que o Rafael falou, se a gente for olhar para essa relação conturbada da China com os Estados Unidos, por exemplo, no caso da soja, né? Isso mostra o risco da China de depender de poucos fornecedores, né? Também por isso que eles estão querendo reduzir essa dependência de importações. Tá certo. Rafael Salomão, muitíssimo obrigado. Danton Boatini Júnior, muitíssimo obrigado. E até uma próxima. Até uma próxima, a gente que agradece sempre.